A paz do Senhor para você e a sua querida família. Outra vez, vamos juntos meditar na palavra de Deus. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de número 7 ao versículo de número 10. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está na terra do Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu e do perizeu e do aveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel. Queridos, eu quero já neste momento agradecer a todos por mais uma vez estar conosco aqui nesse canal, e diariamente nós estamos lhe fazendo saber de um conteúdo novo. Você que já se inscreveu, já é um inscrito, muito obrigado. Você que está chegando agora, aproveite e se inscreva também, compartilhe e deixe o seu comentário. Você fazendo tudo isso, você está ajudando a gente a levar essa palavra a muitas outras pessoas depois de nós, porque a plataforma entende de que o conteúdo é interessante, notifica você todas as vezes que um conteúdo novo aparecer e também vai enviando a outras pessoas. Fazendo tudo isso, eu e você, nós juntos vamos fazer com que esse conteúdo vá muito mais distante. Muito bem, vamos então meditar na palavra de Deus. No dia de ontem, a gente terminou a nossa palavra no mesmo capítulo e o versículo de número 6. E nós falamos ontem que quando Deus viu Moisés chegar à sarça, eu quero antes dizer a você que se você quiser acompanhar todo esse conteúdo que nós estamos falando, assista os vídeos anteriores, porque nós vamos já numa sequência, se eu não me engano, 3 a 4 vídeos com esse falando desse momento aqui da revelação de Deus a Moisés, ou seja, da chamada de Moisés. Então você vai lá e assiste os outros vídeos para você acompanhar o raciocínio. Muito bem, ontem, como eu disse, nós terminamos a nossa palavra no versículo de número 6, onde Deus está falando com Moisés, chamando ele pelo nome e dizendo a Moisés que ele era o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. E isso levou Moisés a ser consciente de que aquele era o verdadeiro Deus que falava com ele, porque chamou ele pelo nome, Deus sabe o nosso nome, e depois cita o nome dos 3 principais patriarcas dos filhos de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. Isso eliminou qualquer dúvida que pudesse nortear a mente de Moisés naquele deserto, quando ele olhava a sarça no meio do fogo e não se consumia. No versículo 7, onde a gente iniciou, Deus começa a fazer um relato do que ele apurou em relação aos filhos de Israel e especialmente o sofrimento que o povo estava passando na terra do Egito. E Moisés começa a escutar o relatório de Deus. Nós vamos aqui, nesses minutos, discorrer com você. Mas antes eu quero dizer que quando nós lemos os versículos 7 até o versículo 10, a gente percebe o quanto Deus ele acompanha, ele é fiel em acompanhar os detalhes da vida daqueles que ama ele, a nossa vida. Eu quero dizer a você que assim como Deus acompanhou os detalhes da vida de Israel,
Deus acompanha também os detalhes da sua vida. Pode ter certeza disso. Você não é uma pessoa que está fora do alcance da ciência do Todo-Poderoso. Olha o que Deus começa dizendo a Moisés: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Veja a linguagem que Deus usa conversando com Moisés em relação a Israel. Primeiro ele diz: Eu tenho visto a aflição do meu povo. Israel, apesar de estar no cativeiro, sofrendo, não deixou de ser o povo de Deus. Aí ele continua: que está no Egito e tem ouvido o seu clamor, ou seja, a oração que eles faziam por conta do castigo lá no Egito. Deus disse: Eu tenho ouvido o seu clamor, eu tenho escutado a sua oração. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que, por maior que seja a dificuldade, a dor, a tragédia, nós devemos seguir orando, nunca parar de orar. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar, porque ainda que pareça não ter uma saída, a oração fará com que Deus se incline para nós, para você, para a sua causa. Ele cria uma saída, como fez com os filhos de Israel, exatamente nesse momento. Ainda no versículo 7 ele diz: porque conheci as suas dores. A palavra conhecer aqui significa: eu levei em consideração as dores do meu povo, o sofrimento, a amargura, a tristeza que eles estão passando. Eu levei isso em consideração. É o que Deus está dizendo nessa palavra conhecer. E Deus sabe o que você está passando. Deus conhece o que acontece com você. Deus não está tão distante, ou você tão distante de Deus, ou tão encoberto, que Deus não acompanhe, não sinta as suas dores. No versículo 8 ele diz: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Aveu, e do Jebuseu. Versículo 8, eu quero destacar alguns pontos interessantes. Quando Deus diz, primeiro, eu desci, agora eu desci, indica que chegou o momento de Deus agir em benefício daquele povo. Ele não disse amanhã, ele disse agora eu desci. Ou seja, inicia literalmente o trabalhar de Deus na vida dos filhos de Israel. Deus estava dizendo que não era para amanhã, era naquele momento. E chega também um momento assim na nossa vida. Os anos passaram, eu disse aos senhores que eram 430 anos no vídeo anterior, que Israel estava cativo. Os pais que foram levados cativos não existiam mais, eram os filhos dos filhos que estavam ouvindo esta palavra. Mas agora Deus estava decidido a tirá-los da terra do Egito. E ele diz, eu vou levar eles para uma terra larga, para uma terra boa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. Ou seja, eu levarei esse povo para uma terra de fartura. A falta que eles têm aqui de tudo, terão de sobra aonde eu vou colocá-los. Olha, queridos, pode ser esse o teu quadro, a tua situação. Tudo falta, mas continua orando e confiando no Senhor, porque Deus pode te transportar para um lugar que vai sobrar de tudo. E você ainda vai ajudar aqueles que chegarem a você. Então ele diz, a terra estará ocupada, porque ele cita aqui alguns povos que estão na terra, como o cananeu, o eteu, o amorreu, o perizeu, o aveu, o jebuseu. A terra estava ocupada. É aquele momento que você ouve uma palavra de promessa, mas você olha e diz, não, o que me prometeram está na mão de A, está na mão de B. Tem uma barreira na frente, não dá para mim passar. Como é que isso vai acontecer? Talvez o Israel ouvindo isso aqui, ou Moisés ouvindo isso aqui,
Ó, Deus disse que vai levar uma terra de leite e mel, mas está uma terra ocupada. Então Moisés já estava certo que não era somente a questão de levar o povo, mas também tirar aquele povo da terra, limpar aquela terra para que os filhos de Israel chegassem ali. Às vezes Deus faz uma promessa para nós, ele diz os detalhes, mas quando a gente olha, tem uma grande batalha na frente. Olha, Deus, a Bíblia diz que aquele que começa a boa obra, ele aperfeiçoa. Não temamos a isso. Aí o 9 ele diz: agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios o oprimem. Vem, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés ouve o relato de como Israel estava vivendo no Egito. Deus informou tudo a ele. Quando Deus termina de informar aquilo a Moisés, Deus disse: agora você vem e eu vou te enviar. Eu acredito que aquilo ali foi, na vida de Moisés, queridos, para mim, foi o momento mais impactante em todos os momentos da vida de Moisés. Ouvir aquele relatório, que não era fácil tirar o povo da terra do Egito, levar por 40 anos pelo deserto e sabendo que a terra ainda estava ocupada por várias nações. Isso foi difícil para Moisés. Ouvir Deus dizer: vem, pois, agora, e eu vou te enviar para buscar esse povo a terra que eu tenho prometido. No dia de amanhã, nós vamos seguir ainda comentando sobre esse detalhe, ver qual foi a reação que Moisés teve quando viu essas expressões dos lábios do Senhor. Eu quero dizer a você que continue acompanhando todos os conteúdos aqui desse canal. O nosso objetivo é fazer você entender um pouco daquilo que a palavra de Deus fala para nós. É o meu objetivo, tá bom? Que Deus abençoe você e sua família. Compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo, se Deus quiser.